Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante, da Igreja Evangélica Congregacional de Belfor Roxo, e nesta segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12, que nos diz assim: E este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse texto aí nos fala de quando Pedro e João eles estão presos, porque eles haviam curado um coxo à entrada do templo, está aí no capítulo 3, e eles foram presos porque eles fizeram isso em nome de Jesus. E levam ele ao Sinédrio. O Sinédrio é um tribunal dos antigos judeus, formado pelos sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes, os escribas, os anciãos, onde eles tinham ali o objetivo de estar julgando crimes, no caso criminosos, e também questões administrativas. E eles levam Jesus ali, eles levam ali Pedro e João para estarem acusando, de estar falando em nome de Jesus aqueles que eles haviam crucificado. E essa é a palavra, que Pedro e João trazem a eles, que Jesus é a pedra rejeitada, foi rejeitada por eles, e eles o crucificaram, mas ele continua com a sua importância. Por isso ele fala, a qual Jesus se tornou a pedra angular, é a pedra principal de uma construção, chamada pedra angular. E ele traz o versículo 12, que é fantástico, que resume tudo aquilo a qual a Bíblia nos apresenta, sobre Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O que eles estão falando é que Jesus, ele é o único que pode trazer a salvação para a humanidade, é o único que pode salvar-nos da condenação eterna, é o único, não há outro nome, não há outra pessoa, não há em outro líder, em outra pessoa que possamos alcançar a salvação. É isso que ele finaliza. Lógico, e a gente vê isso em vários textos da Bíblia, como um dos textos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que creia em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então traz esse sentido, mostra sobre isso. E Pedro e João estão aqui defendendo, sobre isso e afirmando, trazendo a conscientização deles que eles fizeram algo errado e que, mesmo assim, eles podem mudar. E mesmo assim eles podem alcançar a salvação é em Jesus. E por que eles crucificaram Jesus? Não é porque Jesus tinha crime, não, eles fizeram isso, primeiro porque não reconheceram quem Jesus é. Sabe por que as pessoas não estão, de uma forma geral, reconhecendo quem é Jesus? Até hoje. Por isso estão perecendo, porque alguns acham que foi um grande profeta, um grande líder religioso. Não, Jesus foi muito mais do que isso. Jesus é o próprio Deus encarnado, como a palavra nos fala. Deus encarnou, se fez homem para dar a vida por nós. Por isso que salvação somente nele. Mas talvez a gente pense assim, talvez você questione e pense assim: pastor, ele morreu? Sim, verdade, ele veio para isso. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para morrer, mas com a promessa, e ele deixou essa promessa que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, por que ele morreu? Porque ele precisava vencer a morte. Ele precisava vencer. Como ele nos daria
vitória sobre a morte se ele não vencesse a morte. Ele precisava vencer. Ele ressuscitou no terceiro dia e está à direita do Pai, intercedendo por nós, clamando por nós, cuidando de nós. Então, eu quero só que você pense nisso, que você tenha essa certeza, que não há salvação em nenhum outro nome, somente em Jesus. Então, se você quer ter uma vida eterna com o Senhor, aceite Jesus na sua vida. Creia que Jesus é o Senhor e o Salvador. Aceite Ele na sua vida, porque somente Ele pode nos salvar. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda uma semana de paz, de alegria, de vitória. Amém.